Olá a todos, meu nome é Diogo, sou professor de História no ensino médio e o assunto que vamos abordar hoje serão as invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Bom, para falarmos sobre esse assunto, temos que entender o porquê isso ocorreu, e a razão vem do outro lado do oceano, Portugal. O ano é 1580 e o rei português Dom Henrique I morre sem deixar herdeiros, o que para a época era um sério problema. Então começou uma disputa pelo trono até que Filipe II, rei da Espanha, resolve intervir, e transforma Portugal e Espanha na União Ibérica. Após isso teve uma série de acontecimentos, como o Tratado de Tordesilhas não valer mais, pois se tratava da mesma nação, e os bandeirantes terem livre acesso à então chamada América Espanhola. Inclusive isso ocasionou na descoberta de ouro no Brasil, mas isso é assunto para outro vídeo. O ponto que quero chegar é na Holanda. A Holanda ajudou muito Portugal durante o início dos canaviais de açúcar. Na época que os portugueses foram começar o negócio de açúcar no Brasil, faltava dinheiro e experiência. Então os holandeses ajudaram, e assim construíram uma espécie de aliança comercial com Portugal. Funcionava assim: o Brasil fabricava o açúcar e então mandava para Portugal. Portugal então vendia para a Holanda, que então revendia para a Europa. E isso deu certo por muito tempo, até a União Ibérica. Como vimos no início do vídeo, a União Ibérica era comandada pela Espanha, e a Espanha não tinha boas relações com a Holanda, ocasionando assim no fim do acordo entre Portugal e Holanda. Os holandeses ficaram furiosos, pois haviam investido tempo e dinheiro no Nordeste. Foi assim que decidiram atacar. A primeira invasão holandesa ocorreu em 1624 em Salvador, na Bahia. Sob o comando do almirante Jacob Wilkins, a frota holandesa teve sucesso na captura da então capital do Brasil. Como todos nós sabemos, a queda de uma capital é um golpe muito grave na estrutura de um país, ainda mais naquela época, pois Salvador era extremamente lucrativa graças aos canaviais. Não é à toa que o Brasil na época era o maior produtor de açúcar do mundo. Durante um ano, Salvador esteve sob domínio holandês. Os holandeses falavam de liberdade econômica e tolerância religiosa para conquistar o apoio da população, mas isso não teve sucesso, pelo menos não na primeira invasão. Tanto é que houve muitas emboscadas, feitas por índios, moradores e até mesmo os padres da região. Com a capital de sua colônia tomada, Espanha e Portugal precisavam tomar alguma providência. Foi então que reuniram uma frota extremamente grande e com batalhas navais e terrestres conseguiram capturar Salvador ainda em 1625. A segunda invasão holandesa ocorreu por volta de 1630. Com aproximadamente 60 navios, a então chamada Companhia das Índias Ocidentais voltou com muita mais força dessa vez. Durante o período que os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro, ao contrário do que muitas pessoas podem estar pensando, houve várias coisas positivas para o Brasil, principalmente com a vinda de Maurício de Nassau, um conde holandês que veio para mudar a história do Nordeste. Ele teve muitos elogios de diversos historiadores diferentes, pois trouxe a ciência e a arte para o Brasil. Além de urbanizar vários lugares, foi responsável pela criação de pontes, aquedutos e outras construções. Permitiu a liberdade religiosa, trazendo assim muitos imigrantes de diversas religiões, como os judeus, que inclusive construíram a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel. Criou o primeiro jardim zoológico e botânico das Américas e reorganizou os canaviais de açúcar. Assim ele tornou Recife numa verdadeira Amsterdã das Américas. Foi nessa época então que temos as primeiras pinturas feitas por pintores famosos no Brasil. Vale citar Franz Post, que foi o primeiro artista a pintar panoramas no Brasil. Post produziu desenhos e pinturas que documentavam a natureza tropical, cidades e engenhos de açúcar, com grande atenção nos detalhes. Essas obras foram fundamentais para apresentar a paisagem e o cotidiano do Brasil aos europeus da época. Após retornar à Holanda, Post continuou pintando cenas brasileiras com base nos esboços que fez aqui. Sua arte é considerada de grande valor histórico e artístico, pois combina a visão europeia com os elementos únicos do Brasil colonial. Também podemos citar Albert Eckhout. Eckhout é conhecido por seu trabalho de retrato etnográfico, que é uma pintura bem mais realista e não era muito comum na época. Retratou os escravos africanos, os mulatos e os índios. Retratou muito da cultura tupi, desde suas comidas e objetos do dia a dia como armas, redes, potes de barro e canoas,
até pinturas mostrando o índio tupi, como ele realmente era, os guerreiros, as mulheres e seus líderes. Porém, Maurício de Nassau foi demitido em 1643 da Companhia das Índias Ocidentais e substituído por outro administrador, que começou a cobrar os empréstimos, afetando assim a relação que os holandeses tinham no Brasil, o que ocasionou na insurreição pernambucana, que durou de 1645 até 1654, e após a guerra, os holandeses foram finalmente expulsos do Brasil. Mas o legado que deixaram permanece vivo até hoje. É claro que eles exploraram o Brasil, mas também trouxeram muitas coisas boas para o nosso país, desde o nosso descobrimento em 1500, ou como muitos preferem dizer hoje em dia, desde a nossa conquista pelos portugueses. Foi só com a chegada dos holandeses que alguém realmente tentou urbanizar a nossa nação. Antes disso era apenas algo a se explorar. Para termos uma ideia, após os holandeses, Portugal só realmente investiu na urbanização no Brasil em 1808, com a chegada da família real. Termino esse vídeo agradecendo a todos que acompanharam até aqui. Espero trazer diversas curiosidades, tanto da nossa própria história quanto da história mundial, mas são vocês que vão me dar a motivação para investir e seguir com o canal. Então, se você tem alguma curiosidade ou dúvida sobre qualquer tema histórico, comente no vídeo, que ficarei grato em trazer novos vídeos sobre os assuntos que vocês mais gostam. Até o próximo vídeo.